Olá, fã do horror, mais um episódio do Trash modernizado pintando aqui na sua telinha do YouTube. Eu quero começar com uma pergunta pra vocês. Vocês veem pessoas mortas? Sim. Sim. Com qual regularidade? O tempo todo. O tempo todo. I see dead people. Frase eternizada nos anais do cinema de terror por Collie Sears, interpretada por Haley Joel Osment, e que é o mote do programa de hoje, que a gente vai falar sobre os 20 anos de O Sexto Sentido. A gente já teve 20 anos de Bruxa de Blair, 20 anos de Sexto Sentido, 20 anos de Matrix, 20 anos de... Puta, ano 99, hein? Vamos fazer 20 anos de Beleza Americana, aquele filme de terror, hein? Beleza Americana, temos... Clube da Luta, de terror. Clube da Luta, episódio 1. Vendo no Limite? Você falar que tem episódio 1 é de terror. Episódio de terror. Quando mata um Darth Maul é de terror. Exatamente. Mas é isso, vamos discorrer sobre a obra-prima. Eu acho que não existe outro adjetivo para falar, uma obra-prima do M. Night Shyamalan. Vamos discorrer um pouquinho também sobre a carreira do diretor. Tudo se fala Shyamalan ou Shyamalan? Shyamalan, Shyamalan, sei lá. Shyamalan. Shyamalan. Shyamalan, não. Não sei o que é isso, não. Eu nem gosto de Guns N' Roses, né? Eu nem gosto de Guns N' Roses, mas não deu, não escapou. Inscreva-se no nosso canal, ative a notificação e a gente tá de volta depois da vinheta. Ai, galhofa, fura. Viu no cinema, Maxon? Vi. Viu no cinema, Gui? Não. Vi no cinema de novo porque eu tinha a sorte de ter um tio que gostava muito e ser meio avantajado assim, de tamanho, e eu entrava Passava nesses reto, filmes. né? Exatamente, então eu vi no cinema sim. Eu vi Era um dia de semana, quarta-feira, que era o dia mais barato, saí eu matei aulas, eu estudava de manhã. Eu saí do colégio, fui pro Shopping Metrô Tatuapé e fui assistir, sessão mega vazia. Puta filme foda, cara. Eu assisti lá no Extra Anchieta. Mestre Tieta. Você assistiu no conforto do seu lar. Conforto de meu lar, VHS-ão. E você mas o impacto já tinha acontecido, então já tinha todo mundo dito, você já sabia? Não, eu não sabia de nada. Você não sabia de nada? Eu não sabia de nada, não tinha amigos cuzões que me falavam finais de filmes aí, como já aconteceu como o Clube da Luta, Arraste-me para o Inferno e outras coisas, né? Denúncia, hein? Denúncia. Sim. Se você faz isso, você vai virar mussarela. Empurra na frente do ônibus, de linha. Isso, é. Só não empurra no trem, no metrô, porque aí fode todo mundo. Não, usaram na linha, não. Não, beleza. Fode todo mundo. Aí na frente do trólebus, né? No braço, né? O pior é o braço, né, que falam. Por isso que tem o tal do vai morrer no braço. A intersecção, né? Tipo, Ali só tem uma que cabe. Gui, e aí, tipo, por que você não foi assistir no cinema? Você era um infante. Eu era um infante, eu não podia entrar e de Quantos casa eu... 99? 9. Ah, nossa, eu não tinha noção disso. Eu tinha 14. Tinha 17. Eu não podia entrar e de casa eu sou a ovelha negra, né? Só eu gosto de filme de terror, então não tinha nem quem me levasse. E te dou um dado, né? Vale lembrar aqui que... Aqui tem informação! Sexto Sentido foi a segunda maior bilheteria mundial de 99. Mais de 600 milhões de dólares arrecadados. Acho que é tipo 648, quase 650. Pra um filme que custou 40, acho, né? Tipo, quase 40 estimado. Tipo, é ridículo. No mundo... Bruxa de Blair foi o quê? Custou 60 mil e arrecadou... 20 e arrecadou 260, né? Tipo, 20, não milhões. 20 mil e 260 milhões, né? É ridículo. E foi também o segundo filme mais visto nos Estados Unidos, o segundo filme mais visto no mundo, no cinema, e o primeiro filme no Brasil. Era a maior bilheteria do Brasil de 1999. Olha, tipo, ser primeiro de qualquer coisa em 1999 é ridículo, porque 99 é um ano ridículo no cinema. Foi assim. um ano Foda, fora né? da curva, né? Em todos os gêneros, todos os tipos de cinema assim, possíveis e imagináveis, tinha algo ali que contemplava, seja lá seu gosto. Tinha desde a comédia romântica até o Sim. American Pie. Acho que o Notting Hill também é Notting 99. Hill. Que todos os diretores, né, estavam com medo do Big Bang, né? Vai saber. Vamos fazer a obra-prima agora, aproveitar para todo mundo ver. Acabou, né? Solta esse ano, né? Sim. E você acha que o Clube da Luta é o filme mais importante da década de 90? Eu acho que mais se apresenta. Eu acho que o David Fincher é o diretor dos anos 90. Sim. De uma forma geral, assim, no estilo, na linguagem, nos atores, que levou os atores. Eu acho que ele, na filmografia dele nos anos 90, mas eu acho que o Clube da Luta é um dos mais icônicos pra mim, olhando em retrospecto, assim, eu diria que, tipo, um filme dos anos 90 que é muito difícil de fazer, tipo, música é muito fácil, o filme é muito difícil.
eu diria que o Clube da Luta é um bom representativo dos anos 90. Digo, não do representativo do que foi os anos 90 no mundo, exatamente. Que foi viver, ser um adolescente dos anos 90, que são os filmes da nossa geração, né? Sim, exatamente. Por isso que eu gosto dos filmes da nossa geração. Eu acho que tem um outro viés interessante por isso, justamente por isso. Eu acho que é Matrix. Que também, tipo, seria a segunda opção. 99 é ridículo, tipo, é Matrix. E aí ele só perdeu pro Star Wars, né, no mundo, mas ficou na frente de Matrix, ficou na frente desses grandes filmes. Tarzan, da Disney, Toy Story 2. É impressionante. Mas isso porque todo mundo ia assistir o filme de novo. Foi um movimento de que, tipo, imagina que era pra ser um filme que ia ter 300 milhões, que seria uma puta grana já. Tipo, dobrou isso, porque a galera ia ver de novo. Aquele final, aquele plot twist ainda é uma das coisas mais geniais da história do... Na verdade, como a gente tinha conversado, você bem pontuou, foi meio que um fardo pro Shyamalan na carreira dele, né? Essa extensão da sua carreira, né? Porque ele... tudo é debatível. Sim, mas tudo é debatível no sentido de... Tem um plot twist melhor? Tem uma reviravolta tão impressionante quanto? Mas ele é um diretor que sempre pontuou que não faria terror novamente. E aí ficou estigmatizado com... Estigmata também, 99. Estigmata. Então, o Corpo Fechado. Fim dos dias. O primeiro... Enche a boca a falar, né? Assim, na minha cabeça... Se fuder! Foi o primeiro filme dublado aqui no... Foi. E com muitos palavrões. Choca, porque você não tá acostumado. Mas o cara que sempre dublou o Schwarzenegger, né? Sim. Tipo, tela de sucesso, pegou tipo palavrão pra caralho, tipo, vai se fuder, filha da puta, não era normal, então não era. Foi um divisor de águas na dublagem, também 99 foi um divisor de águas na dublagem brasileira. Sim. Exato. E aí o diretor, o Shyamalan, ficou preso nisso, porque o Corpo Fechado, que é um filme excelente. Ótimo. Foi vendido como? Do diretor do Sexto Sentido. As pessoas iam esperando um filme que não era aquilo que eles receberiam. E assim foi no decorrer de todo o tempo. Tipo, ele só foi fazer um novo terror lá na Visita. Muito tempo depois. É claro que também é debatível. Mas terror, Vila também, vai. Mas, tipo, você considera Vila filme de terror? Eu considero. Eu também. E não que o Sexto Sentido tenha sido o primeiro filme com plot twist, né? Não, longe disso. Ele também não... Você gosta de um plot twist no meio do filme. Não que ele criou o cinema também, mas eu acho que é tão impactante que essa ruptura fez com que o filme tivesse uma grande recepção, fosse um grande choque, né? Aquele moleque, ele é muito... se gera um vínculo imediato com a situação a vida dele. Sofrida dele. A mãe solteira. Ele estoico ali, é uma coisa... E aí Toni Collette, deusa da porra toda. Ó, desde sempre. E aí, se você vê, a Toni Collette tem um relato que ela gravou, ela se entrega de corpo e alma, né? Ela é sempre uma experiência muito física pra ela se envolve demais com os projetos que ela faz, e aí ela só foi se realizar que aquilo era um terror assistindo no cinema. Então pensa o nível do negócio, né, pra ela, como foi. E tem muitos detalhes, muitas nuances do filme, eu espero que você já tenha sentido, né? Não, a pessoa que não assistiu não tá aqui, eu acho. Exatamente, não devia estar aqui. Você tá fazendo alguma coisa errada da sua vida. E aí Porque aquilo, não, imagina, como? Ele troca ideia com a esposa, ele troca ideia com a mãe, não, ele não fala com ninguém, exceto a criança, o filme inteiro. Aquela cena do restaurante. A cena que o Shyamalan aparece. A cena que o Shyamalan aparece. É muito absurdo. Tem a esposa, a ex-esposa, né, viúva, e aí a aliança, e ela tentando superar a morte do marido. Aliás, a cena inicial... encontrando o porão trancado. Olha. Imagina assim, uma pessoa, tipo, imagina todo dia você acorda, a porra do seu porão que você trancou tá aberto. É demais, cara. Tipo, a cena inicial, que deixa claro isso depois de ser evidente, né? O Clube da Luta também foi esse tipo de filme. Você assiste de novo, muda totalmente a percepção, né? Também é mais impactante, porque não só aquela figura daquele paciente, aquele doente, é muito marcante, né? Como também depois na fita, que ele ouve de novo, que ele aumenta o volume lá no gravava isso é muito macabro. Muito, e assim, tem umas coisas muito, assim, o jeito que o filme todo foi construído e o processo de slow burning do Shyamalan era uma coisa absurda, porque ele vai acontecendo e ao mesmo tempo tem umas coisas aterrorizantes. Eu gosto muito daquela cena de quando ele tá conversando com o Cole tá conversando com a Toni Collette e aí tipo a câmera acompanha ela, que ela vai pegar uma coisa, volta, todos os armários estão abertos. É macabro, e ela culpa ele, tipo, o que você fez? Ela vai fechando tudo e quando ele tira a mão da mesa tá lá a marca, né, das mãos. Isso é uma coisa legal da temperatura, você sabe? O quê? Tem uma curiosidade bem bacana da temperatura dos filmes, que tipo, sempre que existe uma presença espectral, fica fantasma, fica frio, exceto com o Cole, porque o Cole é um personagem, é um fantasma do bem que tá tentando ajudar o menino.
E só vai ficar frio com o Cole quando a menina sente o frio porque ele tá desesperado, ele não consegue entender aquela situação. E quando o espírito é agitado, fica frio. Muito interessante. E isso vem desde aquele filme, acho que The Haunting, né? Que tem um ponto central na casa que é aquele ponto é gelado pra caralho. Sim. Eles que criaram essa concepção, né? Pra mim, uma das cenas mais marcantes, mais assustadoras. Desafio do Além, né? The Haunting. Isso. Nossa, chama Desafio do Além. Jesus. Desafio do Além, Desafio ao Além, alguma coisa assim. Gosto de um dos meus filmes favoritos de Mansão Mal Assombrada. De qualquer forma. Sim. Rapaz. Ele coloca ali como esse e o Inocentes, né? Os Inocentes. Fudido, né? A gente só tem que fazer isso. Pega o seu diretor do coração e vê os filmes favoritos do cara. Sim. Se o Scorsese falou, quem sou eu pra não gostar do filme? Aquela cena da bala, vem lá que eu vou mostrar a sua arma do meu pai pra você. Que é o medo dele de ir ao banheiro à noite. Passa muito bem o que o moleque passa. E você sente aquilo. Cara, o vínculo é imediato com aquele moleque. Aquela cara de cachorro que sabe, cagando na assim. chuva. Tipo, ele me lembra um Cocker, assim, Cocker Spanish, assim, E aí, tipo, o vínculo é imediato, não tem como. E aí, se você repara também, a primeira vez que ele vê o Dr. Malcolm, na igreja, né? Ele tá morrendo de medo. E você não entende por que ele tá morrendo de medo. Porque ele achava que lá era o lugar que ele tava protegido. Com seus bonequinhos, brincando ali, com aquele óculos do pai, tinha toda essa conexão. É pesado, cara. E eu acho que é o tipo de filme que cada releitura traz mais. Eu acho difícil a pessoa não assistir de novo. Porque você quer mostrar... É mesmo? Conheço um caso que a pessoa me contou que ela foi no cinema pra assistir e aí na fila o filho da puta falou. Mas ele não falou no sentido de, o Bruce Willis tá morto. Tipo, a pessoa comentando, não acredito que ele tava morto no final. E aí ela escutou, então ela foi assistir o Sexto Sentido já sabendo que tava morto, acabou com a experiência e ela nunca mais reviu. Eu comentei do Pânico aqui, né, que tipo, rolou isso, porque era o grande lance, né? Teve outra que você falou também, qual que é? No background? Isso. A Vila? Não, na verdade assim, não, foi o Sexto Sentido que eu foi o Sexto Sentido. Porque assim, na minha concepção, e eu lembro bem das propagandas dos filmes, porque era muito marcante, né? Aquela voz sempre a mesma e uma coisa muito envolvente assim, e não promovia nada, na verdade era de serviço, tipo, não conte o final pra ninguém, do mesmo diretor Sexto Sentido, e as pessoas iam com uma expectativa, e eu lembro que A Vila foi um desses filmes que muita gente não gostou. Porque a reviravolta é brutal a esse ponto e também porque o filme, tipo, se vendeu de uma forma escrota. Exato. E porque aí você já... Quando chega na vida, você já pensa, mas já vem mais um plot twist do Shyamalan, é só isso que ele quer saber fazer. Onde que vai estar o Shyamalan na cena? Tinha esse complexo de Hitchcock do Shyamalan e, tipo, qual que vai ser? E ele tentando se superar cada vez mais e mais e mais e, tipo, né, aí ele foi... Você pega a filmografia do cara, tá bem explícito aí até ele ficar melhor amigo do Jason Blum e aí voltar, né? Sim. A tentar ser relevante de novo de alguma forma, mas independentemente disso, Sexto Sentido o começo do cara. É mais um daqueles caras que pegou o primeiro filme. Tipo o Robert Eggers da vida, né? Eggers, o Ari Aster. Que tipo, como que pode o cara já ter um domínio de... Tá, o Roland Osment é um ator iniciante. Sim. Né? Mas a Toni Collette, tipo, você é louco. Bruce Willis, que é canastrão, com aquele meio careca, só com aquele... Só o penachinho. Jogasse com aquela cara de Bruce Willis de sempre. E outra coisa muito legal também é a questão do uso da cor vermelha no filme. Que é aquela história que só quando tem alguma presença também, que o filme inteiro é sem vermelho, mas o Shyamalan só coloca o vermelho a hora que tiver... É muito legal isso. E a questão, e aí tem toda aquela mensagem por trás que eu acho que por isso que ele fez também tanto sucesso, inclusive aqui no Brasil, que é um país bem religioso, bem espiritualizado, né? Com certeza. A coisa de você let it go, você tem que, tipo, sabe, a morte é só uma passagem. A gente já teve até novela sobre isso, que Se você para e pensa, a mensagem é bem brega, assim. Mas é colocada de uma forma tão sensível que faz da cena final ali. Porque tem um distância, um abismo entre a mãe e o filho. Né? Tipo, ela se mata pelo filho, o filho ama muito a mãe, mas eles não têm qualquer tipo de conectividade, eles não têm uma relação, não tem nada bom entre eles, até aquele ponto da cena final do trânsito com o acidente do ciclista lá. Sim. Tipo, aquilo lá vou chorar, cara, se eu continuo. Porque é muito absurdo. E aí Toni Collette, você vê de novo, deusa da porra toda, Toni Collette. Te amo. É demais, cara. E que os espíritos não podem passar pro plano seguinte sem antes terem resolvido tudo em vida. Kardecismo total que a galera foi assistir, a galera acredita nessas coisas. Sim. E eu lembrei também da cena do... É muito
foda a cena quando ele passa a fita do pai, pro pai da madrasta envenenando, ele botando detergente, botando Detefon muito, porque ele aparece e também tem e no momento cena, cara. na casinha de novo, lugar que ele se sente seguro. E a fita é passada num momento totalmente inoportuno e tipo, você se sente mal de estar vendo aquele negócio, mas todo mundo puta merda, no mó bad. E aí só olha pra madrasta, fala quando ele vai no aniversário e os filhos das putas tratam ele lá. Cara. Que isso? Que isso, moleque desesperado. Que é depois disso que eu vejo pessoas mortas. Isso, porque ele tá tentando socializar, ele tem um esforço dele, né, pra ser uma pessoa normal, um menino normal. E a mãe também, que acha que é só frescura, que nada disso é real. E também fica claro ali que ela também tem dificuldade de socializar, né? Sim. Só vai lembrando de cena foda, a hora que ele fala que o professor era o gago, não sei das quantas, a hora que a galera é enforcada, que é o colégio antes era o lugar. De enforcar as pessoas. Era tipo a Liberdade, você que vai lá comer de domingo na Liberdade, lá se enforcava gente, lá tem o Beco dos Aflitos, tudo lá na época do Brasil Império, Brasil Colônia, lá se enforcava as pessoas, tal qual o colégio do moleque. Pois é. E essa cena é pontual, né? É uma cena, cara, e tem tudo aquilo, né? Todas aquelas pessoas penduradas, vestidas a rigor, assim, Aqueles planos longos, né, do chamador que vai te... Tudo meio acinzentado, meio outono, tipo inverno, frio. Outra coisa também, Bruce Willis está com a mesma roupa o filme inteiro, ele só vai mudando, tira o casaco, tira o casaco, bota o casaco. É que nem o inverno de São Paulo, tira o casaco, bota o casaco. Ele não muda de roupa o filme inteiro, que é a roupa que ele foi baleado. Só lembrando uma coisa bem importante, que eu acho que é bom pontuar, a cultura cinematográfica nessa década, e até certo ponto até esse filme, o susto fácil não era algo que você via muito, né? E nesse filme, tipo, então, mas não era tinha, mas não era tão comum igual hoje. Não tinha James Wan ainda. Não tinha aquele aumento de volume para fazer você se assustar. E esse filme, como tantos outros clássicos do gênero de espíritos e tal, prova que você não precisa aumentar o volume no talo pra caralho para você assustar alguém. São cenas sutis. Você traduziria jumpscare para susto fácil? Sim. É uma boa tradução, porque eu não consigo achar uma tradução boa para jumpscare, cara. E eu não gosto de usar essas porra desses termos em inglês. Os termos high stakes, você não gosta? Não gosto, mano. Você deixa com raiva, mano. Pula susto. Pula susto? Pula susto. É tipo Beetlejuice, parece, sei lá. Mas tipo, o susto fácil é um bom. Mas eu gosto muito desse filme também. Por conta disso, porque você se sente incomodado não de você estar assustado com aquilo, você se sente incomodado de você tem uma relação empática com os personagens, né? Você fala, caralho, você tá naquela situação da criança não conseguindo, ela não consegue falar com a mãe, ela não consegue não é tratado do problema, mas ela não consegue lidar com aquilo, porque ela sabe que é um fardo que você vai carregar pela vida toda. Não tinha uma Lorraine Warren pra chegar pra ela e falar, olha... Pode crer, não se aplica lá com a filha dos Warren. Não tinha uma Zelda, né? Tinha uma Zelda. Essa criança está linda. Não mas é legal dizer que esse moleque ele era um prodígio, assim, porque se você vai ler sobre, principalmente os testes pra ele conseguir o papel, tem aquela história de que o Shyamalan... Ele contou pro Shyamalan que ele tinha lido o roteiro 3 vezes, só na noite anterior. Que ele falou, você só leu as suas partes. Não, ele leu o roteiro todo. E que ele era o único ali com gravatinha, com terninho. Esses pontos que destacaram ele na multidão e fizeram com que ele escolhesse. Porque ele não teve uma carreira, tipo, crianças mas foi também muito peso nele. Foi. Ele foi indicado ao Oscar. É ridículo, né, meu? E aí depois ele tentou outras coisas. Eu acho que ele foi mais bem sucedido talvez em dublagem. Ele fez um personagem famoso dos videogames, o Sora do Kingdom Hearts e tal. Mas você vai acompanhar... Thief, né, depois... Isso, Tusk. O último que eu vi foi o Tusk, tipo, ele é coisa do fantástico lá. Ted Bundy é o namorado novo da Elizabeth Kennedy. Eu acho que ele tá num dos episódios do Arquivo X dessa retomada. Sim. Lembra? Ele tá barbudo. Ele tá bem... Tipo, ele tá parecendo o Shane Smith, né? Ele tá parecendo o cara, os hipsters do Williamsburg, gordinho, de barbona. Bem assim. barba, tipo, ele aparece naquele... Eu não sabia. E aí eu vi aquele programa Top Gear de carro europeu. Vi por recomendação de um amigo meu, mais pra ver produção de grua, que é uma coisa ridícula que eles fazem, e de repente me aparece lá Harald Osman dirigindo, fã de não sei que tipo de carro específico lá. Então é tipo gato pingado assim, não manteve. É muito difícil as crianças que mantêm, né? São casos raríssimos.
tipo um Leonardo DiCaprio da vida, assim, 1 em 1 milhão. Infelizmente não foi o caso, felizmente não foi um daqueles casos de cair nas drogas, né? Não. Ele só ficou ali à margem. Não virou o Macaulay Culkin da vida. Não virou o Eduardo Furlong. O Furlong é o Macaulay Culkin. Que a Nia pegava até toicinho do jeito que ele tá hoje em dia. E vai voltar, né? Ele vai estar no Dark Fate, né? É o único John Connor que existe. Esse aí vai ser a retomada em todos os aspectos possíveis. Nossa, que Mas medo do fanservice, né? Virar um fanservice, tipo... Assim, é uma franquia tão meia boca, eu acho, cara. Os últimos filmes são tão... É que só não tem como ser pior. Um 2 que serve. Com certeza. Mas aí Shyamalan, a gente sabe que isso também ao mesmo tempo, enquanto estourou, atrapalhou a carreira do cara exatamente por essas coisas do... Porque todos os próximos filmes foi assim, o plot twist. Era tipo, ano sim, ano não. Você pega até o Avatar, era ano sim, ano não o filme do Shyamalan. Avatar, que é o último Mestre do Ar, né? O Last Airbender, o último Mestre do Ar, que foi uma bomba, né, estrondosa que, tipo, foi um fracasso gigantesco. Tanto que o próximo filme do cara sequer tinha o nome, porque era tudo escrito e dirigido por M. Night Shyamalan, né? Os filmes se vendiam assim. O mesmo do Sexto Sentido, Sinais e a Vila. Eles foram aumentando, mesmo do Sexto Sentido. Daqui a pouco é pra passar Shyamalan, né? Tipo, E aí é grande, né? M. Night Shyamalan. Porra, e aí Depois da Terra foi o primeiro que eu descobri que era o filme do Shyamalan quando eu tava sentado na sala de cinema. Tipo. Will Smith, cara. E com o filho também, né? Will e filho. Esse é triste, velho. É triste, eu não vi. Nossa. Não viu o o último Mestre do Ar. Muito. Não viu das plantas assassinas. É o Mark Wahlberg, né? Qual das plantas assassinas? Fim dos Tempos? Esse é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, Você também. Você jogaria DVD do Lógico! É muito ruim, velho. É muito ruim. Como que o cara vai ser mais rápido que o vento? Conta pra mim. Você já tem a ideia de que as plantas fazem as pessoas se suicidar. Então compra só mais essa. E o começo é muito bom. Muito! O começo já vale. Pode ser que o filme não é um filme de grandes coisas. Mas o começo das pessoas se matando é bom, cara. Só que o Mark Wahlberg... 5 minutos. Mark Wahlberg, Zoe de Chanel, Chanel, cara, não rolou. É muito ruim, velho. Até o próprio Vila eu não gosto muito, porque eu achei que caiu mais no mesmo, e a hora que apareceu o Copa ali, né? Tipo... Não, a Vila, tipo, o elenco... A Vila eu gostei. Aquela menina lá que depois fez A Dama na Água, agora tá no Jurassic World. Bryce Dallas Howard. Bryce Dallas Howard. Revelação, filha muito do Ron boa. Howard. Faz aquele episódio famoso do Black Mirror dos Ike lá. É verdade. Joaquin Phoenix muito bom. Adrian Brody também. O Adrian Brody, Sigourney Weaver. O elenco muito bom. Eu gosto muito o lance do amarelo e do vermelho. É um filme muito bonito. A política externa do Trump. Do Trump não, do Bush. Mas é um plot twist difícil, assim mesmo. Muda radicalmente o filme. Eu gosto. Mas assim, é aquilo, né? Eu não gosto dessa reviravolta, porém não faz com que eu desgoste do resto. Que tem muita coisa boa, a exemplo do fim dos tempos, dias. Fim dos tempos. Fim dos dias é o... Porque vai se fuder! Muito bom. Muito bom. 99. Um é muito bom, o outro Não, o outro é péssimo. Um dos piores. Eu acho. É demais, né? Não dá. Porque tem filmes assim que são muito ruins, que chegam a ser bons, que eu achei engraçado, que você se diverte. Eu acho que o pior filme que eu já vi, cara, é aquele do Caio Blau, O Cama de Gato. Eu acho que é o pior filme que eu já vi. Eu nem conheço. De todos? Eu acho que é, cara. Tipo, eu não acreditava no que eu tava vendo. Mas tem uma coisa legal nesse filme, que é aquilo que foi todo baseado em... Tem pesquisa aí. Das entrevistas que as pessoas foram fazendo. O que você faria se um corpo, não sei o quê? Eu já acho melhor do que a Dama da Água. Não. Fim dos tempos. Dias. Eita, não, a Dama da Água é bonito. Fim do Shyamalan, acho que foi. E aí teve a tentativa de... Por exemplo, vamos filme a filme, vai. Aí tem o Corpo Fechado. Corpo Fechado, bom pra caralho. Eu acho o melhor filme de super-herói que tem. E aí... Cara... É o meu preferido. Não, é o meu preferido. Pronto. É o meu filme de super-herói preferido. Tá bom. Pronto. Nossa, eu senti uma coisa, eu pensei que você ia atacar cardíaco. Já derritinha no cara. Eu não sou muito desse movimento não, mas eu gosto muito desse filme. É muito bom. E era uma época que não tinha filme de super-herói, não tinha filme de quadrinhos, o máximo que tinha sido X-Men, Blade. Isso. E você vê uma e aí essa, tipo, os monstros do pântano perdido aí. Os anos 80, Capitão América do lado. Albert Pion, esse cara é gênio. Também, esse é bom mas mesmo. é pré-Homem-Aranha, né? Pré-Homem-Aranha. E aí, depois desse veio os Sinais, que eu achei absurdamente depois os Sinais. Também de novo, filme, ano sim, ano não. Olha ali, ele tá ali, como é que as crianças fazem? It's behind! Ele fala, ali atrás, it's behind! Mas eu gosto muito dessa cena que virou tipo paródia em tudo quanto é filme. Né? Ainda era a época do Todo Mundo em Pânico. Que fazia isso, as pessoas assistiam mais o Todo Mundo em Pânico do que os filmes. E o Joaquin Phoenix era um ator que eu tava
gostando muito, assim, tipo, 8mm eu tinha acabado de ver, eu já lembro que era na mesma época. Max California. Max California, fantástico, e ele já veio com aquele papel. E o Mel Gibson tá muito, tem uma cena muito tocante, que é aquela cena que ele se despede da esposa, que ela tá presa aí, tipo, pela metade no carro. Ela fala, vejo os sinais, deixa ele bater. Primeiro filme do Guilherme Breslin, né? E eu acho que há pouco tempo até o Shyamalan falou que não são ETs, são demônios, então, né? Não foi ele que falou. Isso começou não, uma teoria na internet. Não, foi ele que falou, porque ele falou assim, é muito mais fácil. Se assiste o diretor tá falando que não são ETs, é demônio, eu paro de gostar do filme agora. É porque ele falou assim, é muito mais fácil o público acreditar como são em ETs do que em demônios. Eu não vi o filme, e aí, então foi ele que falou. Mas aparece o disco voador, aparece os Top Circles. Ou é a cena mais macabra justamente quando ele abre a porta e dá de cara com o pezinho ali que se esconde, né? Sim. Aliás, tem uma das definições mais incríveis de milagre. E aí volta, a gente tava conversando no background, que é sempre bom passar pro fã do horror, sobre o Pod e o I Trapped the Devil, mas os sinais eu já tinha aprendido a porra do ET no porão ali. Pode crer. E tipo. E aí faz pensar. Agora o que não faz muito sentido é aquilo, que a água, né? Se por que eles vieram pra Terra, o planeta que é 80. Eles não são muito inteligentes, esses ETs. Não Mas eu lembro que tem uma cena da definição de milagre que me marcou pra caramba nesse filme, que é o Joaquin Phoenix contando que ele ia beijar uma moça numa festa. E aí ele, tipo, porque o lance todo do filme é que ele era um padre, a esposa morre e ele abandona a fé. E aí ele fala essa luta dele. Muito. O Mel Gibson tá muito bem nesse filme. Era o auge do Mel Gibson, na minha opinião, nesse período, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí ele define milagre nessa história. É 2002, né? Os sinais. 2002. Não, pera, é 99... 2000 e 2002. Então, 2001. Não, tá certo. Mas é depois do Corpo Fechado, que é de 2001, então acho que é 2003. O Corpo Fechado é 2001 ou 2000? Eu acho que é 2000, hein? 2000. De qualquer forma, ele conta que ele ia beijar uma moça numa festa e ele lembra que tava com um chiclete, que ele foi virar e jogar o chiclete fora, ela vomitou tudo, assim. Pronto, é um milagre. Como que isso não é um milagre? Poderia estar, tipo, o meu primeiro beijo poderia ser um traumatizado com essa. Conheço uma história maravilhosa também do amigo meu que foi dar o primeiro beijo na menina, a pomba cagou. Bem na hora, brother. A menina gorfou. Que tenso. Mano. Tá... Nossa! Acho que é pior do que a história do Joaquin Phoenix aí. Pois é. Cara. Mas gosto muito dos sinais, apesar gosto muito dos sinais também. Daí mostrar e corta o dedo do ET, aí tem a luta e taco de beisebol, sei lá. E aí pra mim que começa a cair a carreira do Shyamalan, porque já desde o fio do... A Vila eu gosto, mas puta, plot twist, etc, e tem o Copa. Aí depois pra frente foi só na visita pra mim. Ele se porque foi lá, depois preso. Foi. Depois a Dama na Água, né? A Dama na Água. Que aí é um conto de fadas. Gosto. Especialmente porque pontua mais ou menos, né? Ele faz um só do lado, né? E eu gosto como ele lida com um crítico de cinema, que mata ele assim, tipo, foda-se. É assim que lida com os críticos. Naquela época já tava muito isso, né? As pessoas deixavam de ver os filmes do Shyamalan porque os críticos desciam o cacete justamente nisso. É um cara que ele vive de conceito, ele tem que fazer o reviravolta, ele tem que tentar um gênero novo. E aí depois a Dama na Água é o Last Airbender, o último mestre do ar. Mas a Dama na Água já não tem plot twist também, né? É a história dela, né? O plot twist é ela ter aparecido naquela piscina. Mas o Fim dos Tempos, não é? Também desculpa, depois. Exatamente, do Mark Wahlberg o Fim dos Tempos, aí depois o Last Airbender, aí ferrou tudo, inclusive é bem interessante ler sobre o Last Airbender, do porquê que deu tão errado esse filme, porque ele era pra ser uma trilogia, esse desenho Avatar estava muito em alta na época, que não tem nada a ver com o filme de James Cameron, inclusive é muito querido, tem muita gente que gosta, eu acho que tem na Netflix, teve Legend of Korra, teve várias continuações, e ele fez pra família, né? O Shyamalan tinha os filhos, ele escreveu o Stuart Little, ele é o roteirista do Stuart Little. Então ele tinha também esse lance com contos de fada, que ele estava muito preso nessa época da vida dele, por causa dos filhos. Pequeno, gosto desse filme, com o Dr. House lá, etc. Little Stuart Little. E aí, foi um filme meio boicotado por parte dos produtores, eles não queriam que fosse uma trilogia. Então o filme nasceu pra ser ruim, pra ir mal nas bilheterias, e afundou o cara. Morto, né? Morto, exatamente. E aí veio esse Depois da Terra aqui, gente. Eita. E aí é isso, né? Não, antes disso teve o M. Night Chronicles, que ele tentou fazer esse resgate. Lembra disso? Chronicle, né? Porque saiu um só, né? Foi um fiasco tão grande que só saiu um. Que ia produzir os filmes, né? E aí tem o Demônio. Com novos diretores, uma cena emergente, aí fez aquele do elevador que é... Esse é ruim. É lamentável, Nossa.
E a grande retomada, teve essa aproximação com o Jason Blum muito tempo depois, com a visita, que foi o formato found footage, já muito tardiamente. Falamos aqui no filme, no episódio do found footage, tá aí o cara. O que vocês acham da visita? Eu gosto, mas não gosto do menino. Eu acho que as crianças, tipo, é colocar muito o filme inteiro nas crianças, cara. E as crianças são crianças, né? É lamentável ali. Eu não gosto assim do rap dele. Nossa, isso é desnecessário, velho. Mas eu gosto, o segredo dos velhos lá é bem... E assim, é uma história que sustenta e me diverte. Não é um filmão, mas eu pagaria pra ver no cinema de novo, tudo. É um filme que me diverte. Mas foi o suficiente, porque isso... eu lembro quando o Shyamalan veio aqui durante a press tour do Fragmentado. Veio no Comic Con e tudo, né? Aí teve a cabine, depois teve coletiva que a gente pôde... Você tava lá? Eu tava. Você perguntou alguma coisa pra ele? Perguntei você perguntou? Exatamente disso da parceria com o Jason Blum, tipo... E que aí ele falou isso, não, o Jason Blum é um cara que tipo, acredita na minha história, ele tem aquele modelo de negócio dele, que era 5 milhões no filme, é o máximo que ele dá de budget, pra uma sequência 10, e falando que assim, é um cara que me deu liberdade pra eu poder criar e etc, um puta parceirão, e foi realmente que salvou a Vila. Ele teve, vou voltar pro terror, aí foi aquela coisa que muito diretor faz e não faz também ao mesmo tempo, tem alguns que não querem, aí ele voltou, teve que voltar pro gênero que foi o que consagrou ele ou não, porque foi o seu sentido. Sim, os boletos chegam, né? Você lembra mais alguma pergunta interessante? Normalmente nessas junkets assim não tem muita coisa. Ai, cara, não lembro, mas eu lembro da história deles falando do... Aí ele começou a falar sobre que havia a junção e aí havia o vidro, que aí ia junto por causa daquele final do Fragmentado. Porque foi um grande momento, né? Assistir o Fragmentado sem saber da reviravolta. Sim. Você lembra? Tipo, a gente tava lá assistindo, foi brutal o negócio. E o puta foi foda mesmo sem aquilo. Aí a hora que aparece o Bruce Willis... É demais, é tipo o último frame. É demais. Eu fiquei feliz de ter vivido isso, porque não tem como. Qualquer detalhe, qualquer aba que você abre, qualquer clique que você dá errado, você estraga uma experiência cinematográfica, porque tem esse monte de site aí que se acha no direito de estragar a experiência cinematográfica dos outros. Ainda bem que eu não passei por isso e eu pude ter esse filmão aí na minha vida. Se eu não me engano, foi o site dos ovos lá, deu spoiler na rede social, É muito triste a época que vivemos, né? Tipo, é a saturação absurda de informação. Tipo, você não consegue fugir dela. Você não consegue escapar, sem escapatória da informação. Né? Pois é. E o Fragmentado foi um filme muito bom também, de James McAvoy. Muito bom. Monstro, literalmente, né? Sim. Beast. Eu nunca vou esquecer aquela cena de que ele tá conversando com a psicóloga e aí, tipo, sem corte de câmera, que ele vai mudando a fisionomia. É assustador. Assustador, é muito bom. Ele muda a fisionomia sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Ele tipo, só com um olhar você já percebe que é outra pessoa. Eu gosto muito da cena que ele vê as marcas nela e ele diz, né, que os quebrados são os mais puros, os mais sinceros. E aí quando ele resolve não matá-la ali na cena, que é uma construção muito boa. E que a gente descobre que ele perdeu o pai exatamente no acidente de trem, que foi o que o Bruce Willis sobreviveu. Exatamente. E aí ele teve essa infância abusiva por parte da mãe, e etc, né? Mas Vidro pra mim foi a maior decepção do ano, de 2019. É patético, é constrangedor. E vocês falaram tão mal que eu... Nossa, eu até pesar, né? Porque eu até posterguei ver o Corpo Fechado, porque até então dos três eu só tinha visto o Fragmentado, e aí quando apareceu o Bruce Willis, por já saber que ele fez o Corpo Fechado, eu soube aí que tinha uma conexão, mas eu não sabia que ia ter um terceiro filme. Mas vocês falavam tão mal que, puta... Mas não foi unanimidade não, teve muita gente que gostou, que entrou nessa do Shyamalan de filme de super-herói alternativo, de fundo de quintal mesmo, assim, com um orçamento muito baixo, que dá a entender que vai levar para super-heróis da vida real, grandioso isso. Porque se vende nessa ideia, né? O que aconteceu com o Bruce Willis, esqueci o nome do personagem dele, depois. Ele continuou sendo vigilante. David Dunn. Ele continuou sendo vigilante. O filho dele, inclusive, trouxeram o mesmo ator lá, que era novinho no primeiro, né, no Corpo Fechado. Ele é como se fosse um Robin dele, sidekick, o Sancho Panza ali, que vai dando as diretrizes. o original do sidekick vai dando as diretrizes e ajuda tipo ele mantém isso, né? Ele mantém
esse cuidado com o bairro, e aí afunila para todos os personagens. E aí tem a Sarah Paulson numa das mais depreciativas atuações que eu me lembro, que eu gosto muito dessa atriz, que ela tentando convencer eles de que eles não têm os poderes. Aquilo lá, cara, aquela cena. E no final aquele plot twist lá, não sei se vocês vamos dar um spoiler, não sei se você já assistiu o vidro, mas aquela coisa daquela sociedade da viralização. secreta, O trevo de 3 folhas, trevo, porque eles são normais, eles são contra os especiais, eles são contra os trevos de 4 folhas, então eles são os trevos de 3 folhas. Nossa. Sério. Really, né? Really? Cadê a corujinha lá? Morreu, né, o meme da coruja, eu gostava tanto. Nossa, velho. Deprê. Que é isso, velho? E agora, não pode ter trevo. Mas não foi bem de bilheteria, né? Mas será que é esperado? Mas o suficiente? Será? Sei lá. Que se distancie disso que não pesquisei. e que vá fazer outras coisas, que vá trazer ideias originais, porque ele é bem... Querendo ou não, goste ou não, ele é sempre um cara muito imaginativo. Sim. Tenta fazer coisas diferentes. É um bom diretor, isso não é legal. A direção dele de atores, aquela cena do corpo fechado, do trem, que ele vai seguindo o Bruce Willis falando, aí ele dá aquele close dele tirando a aliança, volta a criança falando. Ele é muito bom. É tipo aquele filme do Darcy Nise lá, O Olho de Serpente, no começo da cena de boxe lá. Sim. Ele manja, ele tem um repertório muito grande, ele gosta muito de cinema. Eles são os estudiosos de cinema, né? E ele é um cara que... Ele ousa, então isso é admirável, mesmo quando você vai assistir um Depois da Terra. Sei lá, ele tem um tino pra criança, assim, ele consegue dirigir bem criança, fica claro. Se bem que eu não gosto da Visita, que é um filme de criança. Há controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Mas é isso, eu acho que é um diretor muito importante. Muito. Da nossa geração, que é demais, né? Eu vou repetir o termo que eu usei, obra-prima. Você se sentir uma obra-prima do terror. Concordo, sim. Dos melhores filmes perfeito de espíritos, fantasmas, que queira chamar do seu gênero. Que e ao mesmo tempo, foi por causa desse sentido que aí teve tipo, os outros, aí teve esses outros com esses plot twists também Eu, como formando a minha cultura cinematográfica ali, coloco todos os filmes de 99, mesmo tendo visto depois, né? Coloco Estigmata, Fim dos Dias, Bruxa de Blair, Beleza Americana. Jogos Bem Fechados. Não, mas assim, de terror. Beleza Americana é um filme muito horrível. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Sim, e o Sexto Sentido como assim, grandes formadores para entender o que é cinema, entender o que é horror e ver os diferentes tipos de... Sim, e o fato do mesmo ano ter 2 fenômenos tão grandes como a Bruxa de Blair e o Sexto Sentido... É absurdo. É absurdo que a Bruxa de Blair eu considero um dos maiores e o Sexto Sentido foi tão acessível que popularizou o terror que o Pânico já tinha galgado esse caminho noventista aí. Sim, fato. Todo mundo quis assistir o Sexto Sentido. Todo mundo se cagou de medo. Todo mundo via, É um filme de terror de uma geração. Não é normal isso. Um filme de terror. A Bruxa de Blair ainda, foi vendido, foi explosão marketing, né, midiática nesse aspecto. O Sexto Sentido foi muito além do boca a boca, porque é uma análise muito interessante de ser feita, porque eu acho que é possível essa da religiosidade brasileira que levou todo mundo a assistir esse filme. Do lado bom, né? Diferente da Freira, por exemplo. Muito mais amplo, né? Um filme muito mais amplo. E é isso, na verdade é isso. O Sexto Sentido foi o filme de terror da geração 90, porque igual foi o Iluminado em 80, o Exorcista em 70, o Chamado em 2000. Chamado em 2000, com certeza. E eu acho que é o It, o de 2010. Marcos, assim, se você abre, né, vê um panorama geral das coisas... panorama geral, o que vai ter assustado toda uma geração, sabe, nova. Vamos esperar o It 2, porque a gente fecha, né? Pois é, e aí teremos especial de It aqui também. Especial de filme de palhaço. Especial de filme de palhaço. E vamos ter o It 1, 2, livro, filme, a gente vai falar bastante. E já tem Stephen King especial, que é maravilhoso. Já tem Stephen King. Nia, você vai ter que estar nesse do It, hein? Não tem que escapar. Você já leu? Já tá na 9ª vez? Tem que estar, faz favor, né? O tempo tá correndo. Compromisso E aí, pra você ficar ligado nesses próximos vídeos que chegarem, ativa o sininho aí, a notificação que você vai receber um push no seu celular para... tem vídeo novo no canal do YouTube do Cinema Horror Movies. Inscreva-se, siga a gente em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Trash Modernizado e até lá! Tchau! Tchau!